Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de doutrina cristã. Quem estiver entrando, diga aí se o som está chegando. Fazer mais uma aula, é a 52ª aula de doutrina cristã, certo? A gente vai, como está na descrição, não é, da aula, vamos ver bênçãos, dentro da liturgia ainda, a quarta parte, procissões e exéquias. Se tiver tempo, vamos ver o tempo do culto, né, que aí é mais longo, que a gente vai ver cada tempo litúrgico, precisa uma aula. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Na última segunda-feira eu fiz 3 aulas e agora na sexta-feira espero fazer 1 ou 2 aulas para ver se a gente termina este curso. O bom é que fica gravado, né? Você pode não apenas assistir a aula, mas também baixar a aula. O som tá bom? Elisângela, que está aqui, Elisângela, o som tá bom? Me dê aí um feedback. Boa noite, ela disse boa noite. Fátima Vital, boa noite, padre. Estão chegando. Vamos compartilhando a aula. Não é? Está sim, graças a Deus. Então vamos dar continuidade ao nosso curso, tá certo? Jeane Mendes, boa noite, Padre Edivânios. Sua bênção, Deus te abençoe. Várias espécies de bênçãos tem na nossa Santa Igreja Católica, não é? Sob este título, compreendemos o que foi dito, não é? Ou dá-se de forma solene com o ostensório ou forma privada com a hóstia santa encerrada na píxide, não é? Essa bênção que está falando aqui é a bênção do Santíssimo, certo? Que pode ser dado em 2 formas. Pode ser dado no ostensório, pode ser dado na âmbula, na própria âmbula, tá certo? A forma mais comum, mais natural, mais esteticamente bonita é no ostensório, não é? E existe uma regra, uma lei canônica. Se expõe o Santíssimo só depois de 30 minutos que se pode dar a bênção. Porque liturgicamente existe essa norma e canonicamente existe essa lei. Porque pelo fervor, não é? Pela devoção, a piedade, mas também isso caiu muito numa manipulação, certo, do sagrado e sobretudo do Santíssimo, né? Que não é um objeto litúrgico, que não é uma alfaia, que não é um paramento, é o próprio Deus, nosso Deus amado, nosso Deus sacramentado. Então qualquer evento, qualquer encontro, né? E até hoje ainda existe um certo exagero, né? Na devoção ao Santíssimo Sacramento e na piedade, certo? Eu sou padre referencial da renovação carismática aqui na diocese, mas essa prática entrou muito através da renovação carismática, né? Porque, veja, é normal ter adoração na nossa igreja católica todas as quintas-feiras, as paróquias. Quando não faz pela manhã, faz à tarde, faz à noite, ou tem paróquia que faz a manhã toda, a tarde toda, à noite faz uma vigília, ou o dia todo de adoração, né? E depois é a adoração ali paroquial, na quinta-feira, que é o dia da Eucaristia,
para nós católicos. Mas aí entrou uma prática de qualquer evento, né? Qualquer evento, qualquer vigília, qualquer tarde de encontro, manhã de encontro, veja, se quer terminar com a bênção do Santíssimo. Isso entrou também nas festas de padroeiros, né? Também se termina a festa de padroeiro com a bênção do Santíssimo, seja de Nossa Senhora, seja de São José, dos santos e santas, seja dos anjos e arcanjos, termina com a bênção do Santíssimo. Isso é bom, é maravilhoso, mas denota também uma certa, né, manipulação, tá certo? Que veja, é preciso ter zelo, cuidado, porque não é uma imagem abençoada. E que a gente fez essa distinção, o que é imagem sacra e uma imagem abençoada. E até também uma imagem religiosa. É o nosso Deus. Então, eu não tenho que manipular Deus ao meu bel prazer. Eu não tenho que manipular Deus à minha vontade. Pelo contrário, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Certo? E por isso que se faz encontro apenas para expor Jesus e dar a bênção Santíssima, existe uma norma litúrgica e uma norma canônica que expôs Jesus no ostensório ou na âmbula, se espera 30 minutos, se faz a adoração para dar a bênção. As fórmulas das outras bênçãos se encontram no missal, no pontifical e no ritual de bênçãos. Tá certo? Então a gente tem aquelas bênçãos todas na missa, não é? Ao terminar a missa tem aquelas bênçãos e fórmula dentro do tempo, né? Tem bênção próprias para o tempo do advento, o tempo do Natal, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, várias bênçãos para o tempo no tempo comum, que é o tempo mais longo, como iremos ver depois, né? Temos bênção na festa dos apóstolos e solenidade de Nossa Senhora, dos santos e santas. Temos as bênçãos aí no missal. Mas temos também o ritual de bênção, que tem todas as bênçãos. Só é pedir à igreja, né? Para automóvel, todo tipo de automóvel temos, tá vendo? Para plantação, para colheita, para safra, para namoro, para noivado, para casamento dentro do sacramento, não é? Temos também para o parto, para depois do parto, temos também para as viagens, muitas bênçãos, bênção de animais, tá certo? Bênção de aliança, bênção de chave, bênção de casa, temos múltiplas bênçãos. Vamos avante, são atos de culto ou cerimoniais eclesiásticas, pelos quais, mediante orações nesse sentido, se invoca a graça de Deus e o auxílio divino sobre qualquer pessoa ou coisa. Veja, qualquer pessoa ou coisa, tá certo? A igreja acolhe com uma bênção, que é diferente de consagração. Atenção, a bênção Deus, a igreja dá, a igreja dispensa como acolhida de Deus. Assim, por exemplo, a bênção dos abades, a bênção das casas, como falei, não é? As bênçãos das velas, as bênçãos das palmas, as bênçãos das cinzas, como nós recebemos, né? Que é, por exemplo, a bênção das palmas, a bênção de Ramos, domingo de Ramos, a bênção de cinza é na quarta-feira de cinzas. São sacramentais, por isso, de efeito dependente principalmente da vontade de Deus, mas em parte também das nossas disposições, certo? Quem pede uma bênção está mostrando privadamente e publicamente que tem a disposição, né? Não apenas de receber a bênção, mas de fazer a vontade de Deus. Vamos agora para as procissões.
Procissões ordinárias e procissões extraordinárias. Vamos ver aqui. As procissões são, atenção ao conceito, as procissões são cortejos religiosos em que eclesiásticos e leigos procedem ordenada e devotamente, precedidos da cruz, recitando orações e cânticos sacros para o quadruplo fim de louvar, agradecer, aplacar ao Senhor, implorar-lhe graça. Olha, veja, não é? As quatro, diria, não é? Formas de fazermos a procissão. No caso, as intenções, as 4 intenções pelas quais nós fazemos as procissões. Veja, primeiro, não é? Primeiro, qual é? É de agradecer a Deus, não é? A primeira intenção é agradecer a Deus, sobretudo se for uma festa de padroeiro. Eu disse ontem, foi encerrar a festa de Nossa Senhora das Dores da cidade de Belém de Maria. E lá, na adoração, me veio esse pensamento, que terminou com a bênção do Santíssimo, me veio esse pensamento que toda nossa ação pastoral do ano na paróquia termina na festa do padroeiro. E o novo ano da vida pastoral começa ao término da festa do padroeiro. Então, é uma ação de graças, primeiro, por todas as atividades pastorais, por toda uma vida, não é, empenhada, gratuita, disponível e generosa ali do serviço à paróquia e ao reino de Deus, naquela porção do povo de Deus, certo? Junto a este ato público, eu coloco as minhas ações de graças, as minhas realizações também, dos propósitos, não é, dos pedidos que eu fiz e das graças que eu recebi. É o tempo ali também de pagar a promessa, não é, feita, os votos também feitos, certo? Segundo, aplacar a ira de Deus. Por quê? Porque tem um sentido de penitência. Atenção, né? Não é caminhada, tem um sentido de penitência, de sacrifício e de mortificação também. Por isso, aplacar ao Senhor, não é? E terceiro, veja, também aqui é interessante de implorar a graça de Deus. Eu estou agradecendo, mas ali também eu suplico a graça de Deus, não é? E o quarto é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor na gratuidade. Por isso os cantos sacros, eu vou louvando ao Senhor, vou bendizendo, sobretudo pelo meu dom da vida, né? O dom da vida, os propósitos, o Senhor ter me acompanhado, né? E a procissão quer dizer que nós estamos em peregrinação, na jornada, na caminhada rumo à pátria celeste. Tá certo? As procissões podem ser ordinárias e extraordinárias. Ordinárias, as que se fazem cada ano em dias determinados e prescritos pelas rubricas da Virgem Maria, não é? Que são as solenidades que podem sair, por exemplo, dia 2 de fevereiro, Nossa Senhora da Luz, não é? Na bênção das palmas, no domingo de Ramos, nas ladainhas maiores, na festa de São Marcos, 25 de abril, nas ladainhas menores, ou nas rogações chamadas assim, nos 3 dias precedentes à festa da Ascensão, e em honra do Santíssimo Sacramento, que é na festa de Corpus Christi, né? São estas ordinárias
que já são prescritas, que já tem um calendário litúrgico, certo? E aí as extraordinárias são as ordenadas por uma causa transitória, como para implorar chuva, fazer cessar qualquer flagelo, honrar as relíquias de um santo, né? Quando vem, por exemplo, as luvas de São Padre Pio, que veio para o Brasil, veio para aqui para o Nordeste, para Mata Sul, Mata Norte, a parte do Agreste e Sertão, percorreu várias dioceses e também paróquias, tá certo? Vamos ver também as exequias agora, que são cerimônias fúnebres. As exequias são atos de culto público, também as exéquias ou funerais, cerimônias com que a igreja circunda de todas as honras os restos mortais de seus filhos, mortos no ósculo da paz. O clero e os acompanha da casa à igreja, com a recitação dos salmos sobre o cadáver deposto no meio da igreja e circundado de círios, símbolos da fé, celebra as exéquias, chamadas também absolvição, espargindo o corpo com água benta, e finalmente o conduz ao cemitério com a oração augural, suplicando que os anjos lhe conduzam a alma ao paraíso. Muitas vezes, antes das exéquias, recita-se o ofício dos mortos ou celebra-se a missa de requiem, ou seja, de corpo presente. Tá certo? E aqui é interessante para a gente só acompanhar os passos. Como era feito antes o Concílio de Trento, né? Veja, começava-se o velório dentro da casa do doente, dentro da casa. Lá tem as orações, os ofícios dos mortos, o Santo Terço, ofício de Nossa Senhora, tem as orações lá, né? Depois saía em cortejo até a capela mais próxima, ou a igreja mesmo matriz, passava, e lá se fazia as exéquias. Por isso que entrou o costume de fazer 30 minutos antes de sair, porque se fazia na capela ou na igreja matriz, quando passa, né? Aqui a matriz é bem na principal, aí quando passa se toca o sino, né? E saía em cortejo, cortejo com a cruz na frente, como nós vimos, a cruz na frente, as velas, de forma cristã, sobretudo quando é cristã, católico, né? Com os cantos sacros, os cânticos de Nossa Senhora, os cânticos que o ente, se a comunidade conhece, não é? Que ele gostava, que ela gostava, se canta também, até o cemitério. Ao chegar lá, dá a bênção do túmulo. A bênção do túmulo que tem, não é? Nas orações complementares das exéquias. Tá certo? Existe... É bonita a cerimônia, não é? É bonito mesmo. Tá bem? E, agora, infelizmente, não se faz isso. Não se faz, não é? Não se faz. Aí faz de qualquer jeito lá na casa e depois não se sai em cortejo, né, como cristã, a vida que aquele filho de Deus, que aquele filho de Deus levou, não se sai. Então, não é? Se faz de todo jeito. Quando chega lá, é aquele desespero, aquele chororô, né? Pelo ente querido. Quer dizer, parece que são pessoas que não viveram, não passaram a vida vivendo a fé. Quando morre, a família toda entra em desespero. E aí não faz esses passos, essa preparação, né, para entregar de fato a alma ao Senhor. E tudo isso, né, a gente está terminando a
a aula com 20 minutos, fica boa, não é? O tempo, tá certo? Depois eu volto vamos ver as épocas litúrgicas, que são o tempo litúrgico aqui, que dá para fazer na próxima aula. Vou terminar essa aula e volto com mais uma aula, tá certo? Tchau, tchau. Deus os abençoe.